me lembro quando eu tinha 13 a 14 anos de idade. Nesse período, eu era adolescente, junto com meus irmãos em casa, e meu pai, todas às 6 da manhã e às 6 da tarde, fazia o culto familiar. Mas, porém, o meu irmão mais velho não se encontrava mais neste culto. Foi então que dias depois, também a minha irmã, com diferença de 4 anos de idade mais velha do que eu, então ela disse também que não seria mais crente. E dias depois, meu irmão, com 2 anos de idade mais velho do que eu, então disse a mesma coisa, que não seria mais crente. Isto me angustiou. Então eu abracei meu pai e disse para ele: meu pai, nunca eu deixarei de ser crente. E quando eu tinha 23 anos de idade, eu fui batizado. Isto foi no ano 2000. E quando foi em 2005, meu pai, ele já no seu leito para falecer, então ele disse: meu filho, eu estou partindo, mas eu estou deixando de herança para ti. Estou deixando de herança a minha crença, pois nenhum dos meus filhos quiseram esta herança, quiseram ser crente, somente tu. E assim faleceu meu pai, deixando a herança da sua crença para mim. Esta herança da crença é a bênção da primogenitura, pois é somente na primogenitura que tem a herança. A importância da primogenitura é porque Cristo se manifesta na primogenitura. Foi o que ocorreu na primogenitura de Judá. Cristo se manifestou em carne. Foi o que ocorreu na primogenitura de Efraim. Cristo se manifestou no testemunho de Jesus, no espírito de profecia, o qual ocorreu no ministério de Ellen G. White. E é o que vai se manifestar agora na primogenitura de Dan, a vinda de Cristo espiritual. Cristo virá espiritualmente bramar como leão. Ele não virá literalmente, porque a sua vinda literalmente será somente na segunda vinda com as nuvens do céu. Mas esta vinda é para realizar uma grande obra na terra, a finalizadora obra do Evangelho, como está escrito em Oséias capítulo 11 e o verso 10. O Senhor bramará como leão, e seus filhos tremendo virão e se converterão. Também vimos a promessa em Isaías capítulo 28, que o Senhor falará por meio de lábios gaguejantes e língua estranha, o qual é o mesmo homem do verso 1 do mesmo capítulo. O Senhor tem um certo homem valente e poderoso, o qual este homem com poder derribará a coroa soberba dos bêbados de Efraim. Os bêbados de Efraim será derribado. Não é Efraim, mas sim somente os bêbados, os falsos pastores, que eles estão na liderança rejeitada por Deus. Eles são jesuítas, disfarçados de pastores, dizendo que são adventistas do sétimo dia, mas são os bêbados de Efraim. O ministério de Ellen G. White continua com este homem poderoso e valente, o quarto anjo
de Apocalipse, capítulo 18. Mas os bêbados serão derribados. Os falsos pastores, os jesuítas disfarçados de pastores, que fizeram aliança com a morte e com o inferno, a morte, o papado, com o inferno, o espiritismo, isto na falsa liberdade religiosa, a qual está no mesmo verso do capítulo 28, serão derribados, porque Deus o rejeitou, porque são jesuítas disfarçados de pastores, e passou a liderança para a primogenitura de Dan, Elias Joanã e Deuselene Souza. Meu pai faleceu em 2005 e deixou de herança a bênção da primogenitura para mim. Nenhum dos meus irmãos quiseram esta bênção, como também Esaú não quis e ficou para Jacó. Agora, assista o sonho que Deuselene Souza ela teve. Então, vou contar para vós o sonho que Deuselene Souza teve. Ela sonhou que tinha ganhado uma grande herança. Era uma grande casa, mas esta grande casa era de 2 andares. E ao redor desta casa havia várias casas, pois era o quarteirão inteiro, o quarteirão todo, e era casas de abrigo. Então uma pessoa chegava e dizia: Deuselene, de quem tu ganhou esta herança? Como tu adquiriu tudo isto? Então ela disse: eu ganhei de herança do meu sogro. Então ela passa a contar como foi que ela ganhou esta herança. Os meus cunhados foram para o juiz para receber a herança do meu sogro, mas não levaram os documentos do meu esposo. Então, na audiência, o juiz perguntou se o meu sogro não tinha mais alguém que era parente dele. Então eles disseram que só havia uma prima, a qual era a Deuselene Souza. Então o juiz bateu o martelo e disse: a herança é dela, porque vocês não são dignos de receber a herança. Esse foi o sonho. Então, queridos irmãos, o sonho da Deuselene Souza, mostrando que ela recebeu a herança, porque ela é a minha esposa. Eu e a minha esposa é uma só carne. Ao devido, o meu pai, antes de morrer, deixar a herança para mim, isto mostra que Deuselene também o recebeu esta herança, porque somos uma só carne. Que Deus seja louvado. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia. Esta manhã quero trazer a palavra de Deus para todos nós. Que Deus fez nós, não para nós se perder, mas para nós ter a vida eterna. E Deus, Ele nos ama. E da vida ira vindoura para destruir os pecadores, para destruir as pessoas inimigas do Evangelho. Mas antes que venha as 7 últimas pragas, Deus quer que todos nós passem a ser amigos dele, ou filhos e filhas dele. Porque se nós permanecermos no pecado, nós estamos separados de Deus. Ele quer que nós voltemos do pecado para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus e a Cristo. Então, dentro da graça, está santificando. Cristo falou que nos últimos dias
E nós precisamos estar preparados. Precisamos estar purificados com o sangue do Cordeiro.